Oi, gente, deu um probleminha aqui, eu vou gravar então em dois vídeos, né? Então, falando sobre os seres que, de alguma forma, por um trauma, por uma situação emergencial, por um medicamento, muitas vezes invertem a sua rotação, e isso eu consigo ver através da radiestesia, fazendo a leitura dos chakras, né? E essas pessoas saem daquele comportamento aparentemente normal e que eles expressavam dentro de uma polaridade mais positiva e passam a expressar esse tipo de comportamento, crítica, julgamento, né? Como ele fala aqui, vamos ver. Arrogância, prepotência, culpam as pessoas pelo seu fracasso ou dificuldade, querem ensinar o que você já sabe para mostrar que eles sabem mais, não tem empatia, né? Tem desdém pelo outro e vai por aí afora. Então, quando a gente percebe que esses seres estão dessa forma, nós podemos perceber que tem um desequilíbrio na área energética, né? Mas aqui se fala de seres negativados que vieram talvez de experiências de outros orbes e que predominantemente estão no seu aspecto negativado, não é? Na sua forma de ser, como seres encarnados aqui nesse momento, expressam muito mais esse modo de ser. E nós estamos aí cheio de pessoas, né? Não vamos nem entrar no assunto, mas é só a gente dar uma olhadinha em alguns seres aqui no Brasil que a gente vai ver todos esses comportamentos, né? Tidos como normais para essas pessoas, mas que expressam, na verdade, todas essas polaridades negativadas, né? Que precisariam serem trabalhadas através de um comando como esse, né, do arcanjo Metatron, e que vai trabalhar com dimensões e com situações de cura muito mais evoluídas, né, e que atuar em outras dimensões também desse ser, para que ele possa de verdade conseguir se recuperar, não é? No kardecismo a gente aprende que a pessoa que vai escolhendo sempre a polaridade invertida, vamos dizer assim, e que o Ramatiz chama de atitudes antifraternas, e eu acredito que esse é um termo que descreve bem todas essas esses comportamentos descritos aqui pelo Rodrigo Romo, e que essas pessoas iriam perdendo a forma humana no plano espiritual até se transformarem em animais, né? Não animais mesmo, mas uma forma animalesca e, por fim, chegando ao que é chamado de ovoide, né? Onde a pessoa perde completamente a forma humana mesmo e passa a se desintegrar. Ou seja, aquele ser perde a sua alma e passa a não ter mais a oportunidade de se regenerar, né? E acredito que a gente tá com muitos seres, né, chegando nesse ponto dentro dessa visão mais kardecista e com esses comportamentos como seres negativados, com certeza absoluta. Aquelas pessoas que oscilam, porque muitos desses comportamentos, obviamente, nós também temos, mas não é a nossa personalidade, né? Não é como a gente se expressa na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, nós estamos no positivo, de acordo com situações vividas, a gente pode inverter temporariamente a nossa polaridade, como eu disse, nessas situações, e essas são bem pontuais, em que eu reconheço pela radiestesia, mas também eu posso funcionar, posso passar a funcionar com alguns comportamentos que seriam tidos negativados devido a situações que eu vivi, não é? E eu preciso ter realmente a conscientização de que esses comportamentos me fazem mal,
me fazem involuir ao invés de evoluir, que estão atrasando o meu processo evolutivo e que eu devo, de qualquer maneira, fazer com que esses comportamentos sejam dissolvidos, não é? Que eu entenda o porquê eu passei a expressar esse tipo de comportamento que vem através dessas vivências sofridas, né? Nunca é sem uma razão de ser, né? Que são comportamentos defensivos, muitas vezes, ou melhor, no 100% do tempo, né? São comportamentos defensivos. Para não sofrer, eu expresso um outro lado. E é muito comum, a gente percebe em nós mesmos a condição, né, de para não sofrer a gente se fechar. E isso traz comportamentos que possam ser considerados negativados, mas numa pessoa que tem, na maior parte do tempo, os seus comportamentos positivos, né, não negativados. Então, gente, é importantíssimo que a gente consiga observar que esses comportamentos considerados negativados, que a gente possa nos conscientizarmos de verdade e fazer a transformação, né? A transmutação dessas energias densas que dão origem a esses comportamentos e ressignificar os comportamentos então considerados negativados ou na sua polaridade invertida. Como eu disse no vídeo que eu falei anteriormente, alguns números na numerologia podem expressar pessoas com comportamentos negativados e também muitas vezes seres negativados. Eu acho que nesse vídeo eu falei mais nesse sentido, que são seres que têm uma mestria já, mas que se invertem para absorver karma da humanidade ou da sua própria mônada, né, da sua família espiritual, e através disso consegue trabalhar e inverter então a polaridade, fazendo esse trabalho grupal, né, e que é um trabalho dificílimo de fazer, né? A gente observa isso muito mais nos números de alma, com números kármicos, né, que são só 6, 13, 14, 15, 16, 19 e 31. Dentro da numerologia consciencial evolutiva, com todos os conhecimentos que foram passados para mim. Mas qualquer desses números que estejam no nosso mapa, eu tenho um 15, por exemplo, eu tenho um 13, né? Pode trazer comportamentos que são considerados negativados ou na sua polaridade invertida. Então, o número 13 para mim é a dificuldade com a transformação, uma certa rigidez devido a experiências de morte traumática em vidas passadas, né? Várias vidas aí que eu sei. Então, me deixar fluir no movimento fluido da vida, muitas vezes para mim é difícil. Eu tento controlar, porque o controle vem do medo de deixar fluir e de repente acontecer alguma coisa que eu não esteja preparada, né? Então o mecanismo de controle vai acontecer. E no meu caso eu tenho 16, eu tenho 13, o 15 e o 16, né? O 16 me colocando num karma coletivo de grandes catástrofes e, né, tendo aí desencarnado na última encarnação no campo de concentração, tendo sido uma judia, e o 15 que vem no meu número de destino, que é o trabalho com a sombra emocional, englobando a sombra em todas as suas dimensões, né, como número de destino. Então, que sei que faço um trabalho pela minha mônada. Ao trabalhar em mim, eu também repasso esses conhecimentos para a minha mônada, a minha família espiritual. Então, mais ou menos isso, né? Para vocês entenderem. É isso, gente. Eu achei interessante a Elai publicar esse texto do Rodrigo Romo, que normalmente tem textos bem difíceis de ler, não são tão fáceis assim, né? E não são muitas pessoas que falam sobre seres negativados.
né? Então tem aí as duas vertentes dos seres negativados e para vocês, né, absorverem esses conhecimentos. Quando a gente perceber, vamos tentar ajudar através da nossa empatia amorosa, trazer um conhecimento maior, ou no nosso acolhimento amoroso, a pessoa já muitas vezes pode quebrar as suas resistências e entrar num caminho de autoconhecimento. É isso que precisa e é assim que o amor funciona em todas as nossas, né, atividades, em todas as nossas relações e em todas as suas dimensões. Certo? O amor é o grande remédio para curar todos os nossos males, com certeza absoluta. Certo? Então eu vou fazer os dois vídeos, tá? Vou publicar parte 1 e parte 2. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.